Evite, doutora, por favor. Pessoal, vamos dar início aqui, fazer as aberturas, tá certo? Então, boa noite a todos. Hoje nós temos uma sessão especial, né? Uma sessão que vem brindar novas metodologias de diagnóstico das infecções gastrointestinais. E para isso nós temos convidado do Rio de Janeiro, Alberto Chebabo, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Eu vou... quem vai ficar no comando aí da sessão vai ser Loriane, tá bom? E vai fazer a moderação. Então, Lore, daqui agora eu passo para você tocar toda a sessão, tá bom? Ok. Alberto, seja bem-vindo aí, viu? Obrigado. Boa noite a todos. Boa a gente, noite. na verdade, hoje, deixa eu tirar aqui algumas interferências aqui. Hoje, com muita alegria, né, a gente reúne os colegas mais uma vez para poder fazer essa discussão com essa aula, novas metodologias de diagnóstico das infecções gastrointestinais, com o Dr. Alberto Chebabo, que é médico infectologista, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia e gerente médico da DASA, né, que vai nos brindar aí com essa aula, que, na verdade, é um tema interessante e que é importante não só para nós gastroenterologistas, mas para todos que lidam com o paciente, né, que estão suscetíveis, na verdade, a infecções do trato gastrointestinal. Então, doutor Alberto, o tempo aí é do senhor, certo? Vamos estar aqui lhe escutando e, mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui na Sociedade de Gastro da Bahia. Obrigado, eu que agradeço. Agradeço o convite e a possibilidade de estar aqui a gente conversar um pouquinho sobre as novas metodologias de diagnóstico, né, em diarreias. Eu vou compartilhar minha tela aqui, só um minutinho, para a gente começar. Bom, então, a gente vai falar então dessas novas metodologias, né, de diagnóstico das infecções gastrointestinais. E aí, eu já vou entrar logo, né, na diferenciação do que a gente tinha, ou a gente tem, né, de diagnóstico, que a gente sempre utilizou, né, e a diferença dos testes tradicionais, os testes sindrômicos, né, para o diagnóstico sindrômico. No teste tradicional, eu normalmente vou coletar uma amostra, no caso que a gente está falando aqui, né, de diarreia, a gente vai coletar uma amostra de fezes. Eu vou fazer múltiplos testes, eu vou pedir pesquisa de parasitas, vou pedir cultura, eu posso pedir um PCR para um determinado micro-organismo, posso pedir pesquisa de antígenos, né? E, a partir daí, então, esses resultados vão chegando de forma separada e de forma sequencial. Então, as pesquisas diretas, normalmente, a gente consegue resultado em 24, no máximo 48 horas. As culturas vão demorar um pouco mais, né? 2, 3, 4 dias, às vezes até um pouco mais. E alguns outros exames, às vezes, principalmente os exames mais complexos, que às vezes não são feitos no próprio laboratório, são enviados para outro local, podem demorar até alguns dias para que a gente tenha esse resultado. Esses resultados, então, eles saem de forma individual, em relatórios, conforme eles vão sendo liberados, e isso vai significar, ou pode significar, uma maior duração da estadia do paciente. Os testes sindrômicos, né, o teste sindrômico, eu vou pegar essa mesma amostra, eu vou fazer um único teste, um teste abrangente, um teste que consegue me dar informações de vários patógenos, de distintos patógenos, né, podendo ser vírus, bactérias, fungos, parasitas, né, num único exame. Esse resultado, com essa metodologia, ele pode ficar pronto, né, deve ficar pronto mais ou menos 1 hora, a partir do momento que ele entra no laboratório.
né? Esses resultados saem num único laudo, né? Então, com a detecção ou não detecção desses patógenos, e certamente isso vai significar uma melhora na gestão desse paciente, um menor consumo de antibióticos, de antiparasitários, de medicamentos de uma forma geral, e, eventualmente, até num tempo menor de internação desse paciente no ambiente hospitalar, a partir do momento que eu consigo um diagnóstico etiológico adequado. A gente tem hoje, né, os painéis pela metodologia do FilmArray, né, a gente tem vários painéis hoje disponíveis no Brasil. A gente vai falar especificamente do painel gastrointestinal, em que a gente consegue avaliar, ao mesmo tempo, num único exame, 22 patógenos, dentre esses 13 bactérias, 5 vírus e 4 parasitas. Além dos painéis gastrointestinais, a gente tem um painel de hemocultura, né, para hemoculturas positivas, o painel de meningoencefalite, painel respiratório, R2.1, né, e o painel de pneumonia. Tá? Mas a gente hoje vai falar especificamente do painel gastrointestinal, das aplicações e vantagens desse painel. Como esse exame é realizado? Né? Então, como eu falei para vocês, eu vou coletar a amostra do paciente, eu vou ter um tempo de preparo dessa amostra, a partir da coleta, né, e manutenção, a gente vai transportá-la no meio de Carry Bear líquido, né? Então, eu vou ter 2 minutos de preparo. Isso aqui é um DOC, né, uma bancada de preparação desse material, e essa aqui é a bolsa, né, que vai, e que vão, toda a reação, tudo vai ser realizado nessa bolsa aqui. Então, para preparar o material, eu vou colocar essa bolsa, né, no DOC, e vou, então, pegar uma solução de hidratação, colocar no orifício adequado ali da bolsa. No outro tubo, né, eu vou colocar um tampão de amostra e misturar a amostra que eu vou pipetar e colocar nesse tubo. A partir do momento que eu coloco ali, junto com o tampão, eu vou homogeneizar essa amostra, né, e a partir dessa homogeneização, então, eu aplico, né, eu misturo, eu coloco essa amostra na bolsa, num outro orifício específico para isso, né, e aí, então, a bolsa já está pronta para ser colocado no equipamento e para a reação acontecer. Então, todo esse tempo de preparo aí, a gente calcula em torno de 2 minutos, é muito rápido, muito fácil. Isso aí você pode estar no laboratório, até dentro do hospital, não precisa de uma estrutura de laboratório, de biologia molecular, nada disso, para fazer esse tipo de preparo e nem para fazer o exame. A partir daí, então, eu vou colocar essa bolsa no equipamento. O equipamento é um equipamento, como vocês estão vendo aqui, é um equipamento bem pequenininho, né? Cabe numa bancadazinha, como se fosse uma cafeteira, alguma coisa assim, do tamanho mais ou menos de uma cafeteira. E aí eu coloco a bolsa no equipamento, fecho a tampa e aperto o play. Esse equipamento vai estar, obviamente, ligado a um computador, e aí, a partir da tela do computador, eu vou ter esses resultados. Então, a partir da introdução da bolsa e do play, toda a metodologia de extração, amplificação e detecção, né, dos patógenos, caso tenha patógeno presente naquela amostra, vai ser tudo realizado dentro dessa bolsa, né? Então, todo o laboratório de biologia molecular está dentro desse equipamento, dessa bolsa, na realidade, né? E todo o processo acontece aí dentro. Isso permite com que esse equipamento ele possa ficar, como eu já falei, num laboratório dentro do hospital, por exemplo, né, sem a necessidade daquela coisa toda da estrutura de um laboratório de biologia molecular, que vai ter que ter uma sala de extração, de amplificação separada, né, para evitar a contaminação, tal. Tudo isso acontece dentro do equipamento. Então, mais ou menos em torno de 1 hora, 1 hora e pouquinho, dependendo do painel, né? Então, o painel de gastrointestinal em torno de 1 hora, eu vou ter todo o processo acontecendo aqui dentro dessas lojas, né? Desde da amplificação, a leitura, e aí o tempo passando aqui, né? Em torno de 20 e poucos, 18 minutos, eu já passo, então, o material já vai estar pronto para uma leitura, né? E a partir daí, então, o resultado. Então, em torno de 1 hora, a gente vai ter esse resultado pronto na tela. Como eu falei para vocês, tudo acontece dentro desses compartimentos aqui dentro. Então, a lise celular, né?
a purificação do DNA ou do RNA, dependendo do micro-organismo que a gente está avaliando, o PCR, um primeiro PCR, uma primeira amplificação, uma segunda amplificação com a leitura, e a partir daí, então, né, eu vou ter a discriminação no laudo, né, de todos os patógenos que foram identificados, detectados a partir dessa leitura que é realizada dentro do equipamento. Então, o painel gastrointestinal, né, o painel do FilmArray, ele contém, como eu falei para vocês, 22 micro-organismos patógenos, né? E ele tem desde bactérias, então aqui a gente tem toda essa lista de bactérias, e aí inclui algumas, inclusive, que a gente tem dificuldade para a gente fazer diagnóstico no laboratório de microbiologia comum, né? Então, a gente tem aqui Campylobacter, sem diferenciar as espécies, mas Campylobacter, Clostridium difficile, produtor de toxina, Pleisiomonas, Shigellóide, Salmonella, os víbrios, né? Tanto o víbrio cólera como os parahemolíticos, os ecolera, mas os víbrios de uma forma geral, né? Além do víbrio cólera, que fica com uma identificação específica para ele, a Yersinia e as E. coli, né? Ou Shigella diarreogênicas, né? E aí eu vou ter todas aquelas diferenciações, né, que às vezes a gente no laboratório tem muita dificuldade de fazer, tem que fazer prova de antígeno, às vezes o laboratório não faz, tem que mandar para outro local, e aqui a gente consegue fazer essa identificação e a detecção adequada de todas essas possibilidades, né, desde a enteroagregativa, a enteropatogênica, enterotoxigênica, as que são produtoras de toxina Shiga, a E. coli óssea de 57, né? E as Shigella e E. coli enteroinvasivas. Tá? Além disso, a gente tem os vírus, tá? Aí a gente consegue identificar os adenovírus, né? O astrovírus, os norovírus, rotavírus e os sapovírus, né? Do 1, 2, 4 e 5. Além disso, os parasitas, Cryptosporidium, Ciclóspora e Entamoeba histolítica e a Giardia lamblia, né? Então, os principais parasitos, né? É óbvio que existem mais parasitos e tal, mas esses são os principais parasitos que a gente vê na nossa prática diária, né? Tudo isso utilizando fezes, como eu falei para vocês, em meio de Kerry Blair, e um volume muito pequeno, preciso de 200 microlitros, né, da amostra para poder fazer esse teste. Esses exames todos, para todos esses patógenos, eu tenho em torno de 98,5% de sensibilidade geral, aí considerando todos os patógenos. Claro que alguns desses patógenos têm sensibilidades maiores, outros menores, mas a média, né, de sensibilidade é em torno de 98,5%, e uma especificidade muito alta, de 99,3% de especificidade desses patógenos. Lembrando que, como algumas dessas metodologias eu tenho o padrão ouro, ele tem uma sensibilidade até menor, né, do que o PCR, o FilmArray, às vezes a especificidade ela é reduzida porque eu consigo, e a sensibilidade, eu consigo identificar o patógeno quando o padrão ouro, teoricamente, não identificou, né? Teoricamente, que seria o padrão ouro, não conseguiu identificar. Então, eu acabo tendo uma perda de especificidade, mas, na realidade, há uma discussão, inclusive, se eu não teria, como padrão ouro, essa própria metodologia, né? E aí a gente vai ter algumas dificuldades em diferenciar aí o que realmente é causador de infecção, porque, lembrando, eu estou detectando material genético, né? Então, na cultura, por exemplo, quando eu faço uma cultura para E. coli, eu sei que aquela E. coli cresceu ali, né? Então, eu sei que ela certamente está causando infecção. Mas quando eu tenho um DNA, eu posso, ou um material genético, DNA ou RNA, eu posso ter a presença daquele material genético em um vírus ou uma bactéria que já não esteja mais com capacidade de causar infecção. A gente vê isso agora na Covid-19, né? Principalmente em relação ao PCR tardio, aqueles PCRs pós-infecção, em que eu tenho PCR positivo não significa que aquela pessoa está transmitindo o vírus. A mesma coisa pode acontecer aqui, por exemplo, com o Clostridium, que é uma limitação da própria técnica, do PCR, de uma forma geral, né? Porque a gente não
não consegue diferenciar a presença do Clostridium difficile, né, já sem capacidade de transmissão, ou seja, uma bactéria morta, sem capacidade de produção de toxina e tal, de uma bactéria que está ali causando aquele quadro, principalmente naqueles quadros que acontecem após o tratamento, né, eventualmente eu posso ter um PCR positivo, isso não significa que aquela diarreia esteja ligada àquele Clostridium difficile, mas sim a um outro agente. Tá? Ou até, por exemplo, a dieta, tal, que possa estar causando aquele quadro infeccioso num paciente já tratado adequadamente para Clostridium difficile. Esse artigo aqui é um artigo que avalia, né, o film array gastrointestinal, o painel gastrointestinal, num hospital universitário, né, nos Estados Unidos. Né? Eles introduziram o painel gastrointestinal na rotina e fizeram mais de 2.200 amostras de fezes que foram coletadas no ano de 2015 e compararam com a cultura de fezes ou com as metodologias de ELISA que eles tinham no laboratório, normalmente para diagnóstico de patógenos em fezes. O que eles mostraram? Uma detecção de 40% dos exames que foram positivos, então uma positividade bastante alta, né? 40% dos exames deram a detecção de algum patógeno. E aqui a gente tem Campylobacter, né? Clostridium difficile, então o germe mais identificado, né, foi o Clostridium difficile, produtor de toxina, são 342 amostras positivas para Clostridium, né? Aqui as diferentes identificações de outras bactérias, tal, e dentre os vírus, né, o norovírus foi o vírus mais identificado dentro dessas amostras que foram testadas. 200 detecções de norovírus. E dentre os parasitas, né, o Cryptosporidium foi o parasita mais identificado. Mas a gente vê uma gama de identificação, inclusive Vibrio cólera, um caso de Vibrio cólera identificado dentro desse painel, desse número de amostras que foram diagnosticadas, utilizadas nesse estudo. O outro, e aqui, né, a gente vê aqui, em alguns casos, codetecção. Então, 7,8% das amostras eles tiveram codetecção de mais de um patógeno. E aqui a gente vê as codetecções que foram vistas, né, nesses painéis, né, aqui. Né? Então, a gente vê aqui cada corzinha dessa, né, é um patógeno diferente, e a gente vê aqui as misturas de codetecção que a gente teve. 6 casos, por exemplo, salmonella com Plasmodium shigelloides. Né? Então, assim, vários casos de codetecção, em torno de 8%, 176 de 911 amostras, né, com codetecção, mais de um patógeno identificado. A gente tem que aprender a trabalhar com isso, entender se isso tem realmente relação com aquele quadro e se talvez essas codetecções não levem a realmente um quadro de maior gravidade, talvez isso sim tenha levado a uma maior gravidade do quadro, não pela presença de apenas um patógeno, mas às vezes pela presença de mais de um patógeno, principalmente em pacientes imunossuprimidos. Aqui, né, eles mostraram, então, a diferença, né, da detecção no painel com a cultura. Né? Então, aqui a gente vê, por exemplo, Campylobacter, 52 amostras detectadas no painel gastrointestinal, né, contra 35 só em culturas. Então, 67% de recuperação, né, a mais. Aqui a gente vê Salmonella, né, 30 no painel e 23 em cultura. E a gente vai vendo aqui um percentual, né, muito mais baixo de recuperação, né, na cultura quando relacionado com o painel. Então, mostrando um aumento da capacidade de identificação de patógenos quando eu uso o painel gastrointestinal. Para alguns, isso foi muito importante. Por exemplo, Yersinia, 10 diagnósticos através do painel contra apenas 3 na cultura, 30%, né, só de recuperação quando ele se ele utilizasse apenas a cultura. Né? Quando, utilizando o painel, ele conseguiu 10 diagnósticos, né, 10 amostras com Yersinia enterocolítica.
Então, aí aqui a gente vê, né, a cobertura do painel, né, em relação às culturas de fezes e a outras metodologias, né, mostrando que alguns desses patógenos a gente só consegue detectar através de PCR, né, ou um PCR tradicional ou através de FilmArray, por exemplo, astrovírus. Hoje, a única metodologia que a gente consegue fazer identificação é por PCR. Sapovírus, a única metodologia que a gente consegue fazer recuperação de patógeno é por PCR, né? Então, para alguns patógenos, né, a gente não vai ter, porque normalmente a gente não tem a disponibilidade de PCR tradicional nos nossos laboratórios. Né? E o FilmArray tem essa vantagem que, além desses micro-organismos, né, desses dois vírus, que eu só consigo identificar utilizando uma metodologia de PCR, eu consigo identificar os demais, que tem, às vezes, cultura, mas a gente vê que o percentual de recuperação em cultura, para alguns deles, é bem mais baixo do que quando eu utilizo o painel do FilmArray. Esse é um outro trabalho, né, que avalia esse painel multiplex para diagnóstico de diarreia infecciosa em pacientes imunodeprimidos, imunocomprometidos hematológicos, né? Então, pacientes de transplante ou com leucemias e tal, né? Então, uma avaliação em pacientes imunodeprimidos, que é um problema grave, né? A gente tem usado bastante eles, né, no hospital aqui no Rio de Janeiro, no CHN, que um paciente que às vezes chega com um diagnóstico difícil, né? O painel gastrointestinal hoje, dentro dos painéis que a gente utiliza em imunossuprimido, é um dos que a gente mais utiliza, um dos que a gente tem mais resultados, né? Eles compararam o painel gastrointestinal com os métodos convencionais nesses pacientes imunodeprimidos entre março de 2015 e janeiro de 2016, então aí quase um ano, né, de utilização. Foram 95 amostras de 95 pacientes e eles classificaram 64% dos episódios eram hospitalares, 36% dos episódios eram comunitários e 26% das amostras foram positivos. Então, dessas 95, ele teve 25 amostras positivas. Tá? De novo, o Clostridium difficile nesse trabalho foi o patógeno mais frequentemente detectado, seguido também pelo Campylobacter, né, e pelo norovírus. Né? Então, Clostridium difficile foi o vírus mais comum, depois os outros patógenos, Campylobacter e norovírus identificados. E aqui a gente vê, né, o percentual de co-infecção para cada um desses patógenos. Então, para o Clostridium difficile, por exemplo, foram 10 identificações, 27,8% das identificações. Em 3 casos, tinha co-infecção com outro patógeno. Tá? E a gente comparando, né, a detecção pelo FilmArray, então, os 10 casos identificados pelo FilmArray e apenas 8 pelo que eles utilizavam antes de rotina, né, que poderia ser o ELISA, o PCR e tal. Né? E aqui a divisão do que era nosocomial, do que era comunitário. Campylobacter, né, foram 6 casos detectados, 4 casos com infecção. Desses 6 casos, 4 foram detectados apenas na rotina e os 6 outros, todos os 6, né, foram detectados pelo FilmArray. Tá? Salmonella, a identificação identificou 100%, né, então, tanto na cultura quanto no FilmArray, né, sem perda. Eles não tinham, né, metodologias para detecção, né, dessas E. coli, enterotoxigênica e tal, e tudo foi identificado através do FilmArray. Então, antes eles não conseguiriam identificar a presença desses micro-organismos, né, dessas bactérias, dessa capacidade, né, de causar doença. E aqui em relação aos vírus, né? Então, adenovírus identificado pela rotina, nesse caso eles não conseguiram identificar pelo FilmArray, né? Então, provavelmente um dos adenovírus que não está incluído no painel, né? Porque o painel é restrito. Norovírus, eles identificaram ambos pelo teste de rotina que eles tinham lá, mas também todos foram identificados pelo painel do FilmArray. O rotavírus também foi um caso só, identificado nas duas metodologias, e a giardia não foi identificada, né, pelo método de rotina, mas foi identificada pelo FilmArray. Então, até para parasito, né, isso fez diferença. Né? Então, tanto para as
pelas E-coli, enteroagregativas, enteropatogênicas e enterotoxigênicas, eles não conseguiriam diagnosticar e conseguiram aqui, e a Giardia também não conseguiu identificar esse caso através, provavelmente, do parasitológico de fezes ou pesquisa de antígeno, e identificou no FilmArray. Esse é um outro trabalho, né, que avalia também esse impacto, né, do PCR, né, do painel de gastrointestinal, né, na avaliação de pacientes com diarreia. Tá? E quais foram as avaliações que eles encontraram? Acho que esse trabalho é um bom trabalho para a gente sumarizar, né, as vantagens da utilização do painel. Né? O painel melhorou o rendimento diagnóstico, né, em comparação com os testes de fezes convencionais por método de culturas, 35% das amostras positivas no FilmArray, né, em comparação com 6% para a cultura, nesse trabalho que eles fizeram, a avaliação desse impacto clínico, que foi publicado em 2018 no Clinical Infectious Diseases. O painel reduziu a proporção de pacientes que receberam prescrição empírica, então caiu de 40% para 24%, quando eu tinha o painel, porque eu consigo resultado rápido, então eu faço tratamento direcionado, diminuo o número de drogas que eu vou utilizar e tenho maior chance de acertar, né, o tratamento, né, a partir do momento que eu tenho esse painel com o diagnóstico etiológico, na maior parte das vezes, rapidamente, e de reduzir o tempo do diagnóstico, né, isso que eu estava falando, de 47 horas, reduziu para 18 horas com a utilização do painel. Né? E aí isso também, obviamente, você consegue um tempo menor para utilizar um tempo de terapia antimicrobiana eficaz, né? Que seja que tenha a capacidade de tratar aquele micro-organismo, aquela bactéria isolada. Então, de 72 horas, caiu para 26 horas, né? O tempo para a terapia antimicrobiana. A taxa de positividade também aumentou quando usa o painel do FilmArray, então de 4% para os testes convencionais, né, realizados nas fezes, para 29% quando utiliza o painel. E a implementação do painel reduziu significantemente a solicitação de exames adicionais, como endoscopia e radiologia abdominal, porque a partir do momento que eu consigo fazer o diagnóstico, eu consigo tratar adequadamente, eu diminuo a necessidade de outras metodologias de diagnóstico, ou até de complicações. Né? Então, lembrando que isso aqui foi no intervalo de 30 dias após o exame de fezes, ou seja, você pode, inclusive, reduzir complicação e necessidade de outras investigações, né, diagnósticas ou de outras metodologias terapêuticas. A implementação desse painel, né, do FilmArray reduziu significantemente a prescrição de antibiótico no intervalo de 14 dias após o teste de fezes. Novamente, porque eu consigo direcionar o esquema de tratamento, né, e reduzo a necessidade de ampliar o esquema empírico para cobrir um maior número de micro-organismos de patógenos. Então, o uso do painel do FilmArray reduziu o número de testes adicionais de fezes, número de exames de imagem, o tempo de internação no hospital, o número de dias de antibiótico e o custo. Eles avaliaram, né, o custo, esse artigo, esse é um outro artigo, desculpa, que é publicado no Journal of Clinical Microbiology de 2017, né, em que eles mostram que eles avaliam o custo, né, de tratamento, tempo de internação, tal. Então, um trabalho que avalia custo-benefício. A gente sabe que o custo do painel é elevado, mas, em cima de tudo isso, a gente tem que avaliar, né, esse custo. Né? Não é só o custo do painel que a gente tem que levar em conta, e o custo de uma cultura. Né? A diferença do custo do painel para uma cultura, para um exame de ELISA ou para uma outra metodologia. Mas tudo que está envolvido, né, em termos de custo-benefício, né, de fármaco, de tecnoeconomia, né, dentro da utilização dessa metodologia. Então, redução importante de parâmetros aqui e redução de custo. Né? Eles mostraram que o custo total da assistência médica nos Estados Unidos, utilizando preços americanos, tanto para diagnóstico quanto para tratamento, para taxa de internação e tal, né? Esse custo total da assistência médica se reduziu, foi de $293 por paciente. Né? Então, uma redução de custo, ele avalia que houve uma redução de custo, até de redução também do tempo de internação desses pacientes, do tempo de uso de medicação, né? Isso tudo impactando na redução de custo, levando uma vantagem, né, em relação ao uso do painel,
mesmo com um preço mais elevado, um custo mais elevado individualmente para a realização do exame. Esse é uma recomendação, né, de 2016 da Sociedade de Gastroenterologia para diagnóstico e tratamento de doenças diarreicas, né? E a gente vê aqui que nesse painel, nesse fluxograma, né, tanto nas diarreias aquosas, depois a gente vai falar um pouquinho das diarreias disentéricas, mas a gente tem muito pouco de recomendação de diagnóstico, porque é difícil fazer o diagnóstico etiológico, então a gente acaba tratando empiricamente, baseados em história epidemiológica e sintomas, né? Então a gente vê aqui, por exemplo, na diarreia leve, de moderada a grave, né? Pacientes que não têm diarreia associada a viajante, né? E tem febre alta, com mais de 72 horas de duração, aí sim que ele avalia, né, o diagnóstico microbiológico. Hoje a gente consegue fazer esse diagnóstico muito mais rapidamente, né? E na diarreia disentérica, né, a recomendação é a utilização, né, naqueles pacientes com doença grave, né, e febre, né, também não associados a viajantes, né, ele considera o acesso ao tratamento microbiológico antes da terapia empírica, né, antes de você iniciar a terapia empírica. Lembrando, né, que isso aqui é de 2016, que naquela época a gente ainda não tinha a utilização desses painéis, né, e o diagnóstico era muito mais demorado, tá? E aí ele recomenda que nas diarreias persistentes, com mais de entre 14 e 30 dias, devem se trabalhar, né, buscar o diagnóstico microbiológico, e até utilizando outras metodologias, né, mais complexas e mais caras. Então. Esse é um artigo de 2017, em que ele recomenda, né, fala que os estudos, né, para diagnósticos das fezes podem ser utilizados, se estiverem disponíveis, né, nos casos de disenteria e de diarreia moderada grave, com sintomas que durem mais de 7 dias, né, para avaliar a etiologia, e já recomenda, né, o uso de métodos independentes de cultura, aprovados já pelo FDA naquela época, esse trabalho de 2016, publicado em 2016, publicado em 2017, aceito em 2016, né, para avaliação de diagnóstico etiológico nas diarreias, né? E aqui, né, nessa outra recomendação, já com a utilização dos métodos de biologia molecular, né, para vários patógenos, né? Então, para salmonela aqui, né, para Yersinia, plesiomonas, tal, né? Aqui também para as amebas, né? Entameba histolítica, Giardia também, ele já recomenda o uso de PCR, Cryptosporidium, Ciclospora, né? Então, norovírus, sapovírus, outros vírus, né? Também recomendação de utilização de metodologia de biologia molecular para diagnóstico em fezes. Né? Então, a gente agora já tem essa metodologia, né? Essa é a grande vantagem do painel, que a gente consegue fazer toda essa avaliação, né, num único painel, rapidamente, com resultado em 1 hora, 1 hora e pouquinho, um pouco mais de 1 hora. Acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês, para falar, e a gente agora abre aí, devolvo para a gente discutir, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida que a gente possa discutir. Muito obrigada, doutor Alberto, muito interessante aí o Film Array. Acho que todo mundo tem questionamentos aí, né? Tem um aí que eu acho que eu nem vou perguntar, que vai aparecer, que é o custo, né? Então, eu vou passar aqui a palavra para os nossos debatedores, né? Doutora Conceição Galvão, o La Fontaine e também a doutora Neogélia Almeida, certo? Para a gente começar aí esse debate. A nossa plateia aí também, fiquem à vontade para fazer os questionamentos, perguntas aí, aproveitar aí a disponibilidade do professor aí, do doutor Alberto Shebago. Doutora Conceição, quer começar? Primeiro, agradecer, Lore, a você, a sociedade, por ter me convidado, né, para ter essa oportunidade de estar assistindo essa aula brilhante aí, né, do Dr. Alberto, com novas metodologias, coisas que
totalmente novas para a gente, né? A gente não faz isso na nossa prática e é muito importante. E quem trabalha em hospital, né, como nós trabalhamos, a gente vê a necessidade, né, daqueles casos graves, dos pacientes imunossupressos com infecção, a necessidade de um diagnóstico rápido, a necessidade de identificar se você está diante de um quadro viral, né? E eu fui ler sobre esse assunto e uma coisa interessante, né? Porque o DNA foi descoberto em 1950 e aí começou a biologia molecular e agora a gente está começando a colher os frutos disso, né? E eu acho que muita coisa vai vir pela frente em termos de diagnóstico. Então, a gente vai trabalhar muito com biologia molecular para medicina preventiva, né, para medicina diagnóstica, e uma medicina de precisão, né, que eu acho que é a grande vantagem, vamos dizer assim, desse método, né? E aí, nessa minha pesquisa também, eu fui ver a questão da custo-efetividade, né? Basicamente, fui buscar essa questão. E aí a gente vê que realmente o senhor colocou um resultado muito rápido, né? A importância dessa definição logo da antibiótico-terapia num tempo mais curto, porque isso é muito importante, né, para o prognóstico do paciente. Mas, assim, alguns estudos mostram que não reduziu a mortalidade, né? Reduziu o tempo de internamento, mas não se viu redução da mortalidade. E como todo exame novo, né, tem alguns problemas e alguns desafios, né, para que a coisa se torne mais custo-efetiva. E uma coisa que eu queria lhe perguntar, porque o que é que eu vi, né, entre problemas? A dificuldade de distinguir, né, organismos viáveis com replicação daqueles não viáveis, porque o método ele pode detectar fragmentos de DNA, né? Então, por exemplo, essa questão do Clostridium. Então, em quase todos os trabalhos, foi mostrado que o Clostridium foi visto num percentual muito alto, né? Então, desde quando esse Clostridium ele é realmente uma infecção ou é uma colonização, né? Isso é uma pergunta que eu queria te fazer. E a outra coisa, assim, como interpretar esse resultado que vem com vários patógenos, né? Porque você mostrou aí em torno de 7%, 8% é que os exames, os trabalhos também estão mostrando com a infecção, né? Então, como interpretar isso, né? Seria assim, a pergunta que eu queria colocar para o senhor. Então, obrigado pela pergunta, Conceição. Realmente é bastante importante essa discussão. Primeiro, assim, em relação a impacto em mortalidade, realmente a maior parte dos trabalhos não mostra impacto em mortalidade, mas talvez porque a própria as doenças diarreicas, mesmo no paciente imunossuprimido, elas têm uma morbidade alta, mas uma baixa mortalidade, né? Então, para a gente conseguir ver impacto em mortalidade, você teria que ter uma intervenção que realmente mudasse muito, né, a evolução, o curso, né, dessas doenças. Então, você consegue diminuir com o diagnóstico a morbidade, né? Então você diminui o tempo de internação, diminui o tempo, o uso de antibiótico, a gravidade daquela doença, tal. A mortalidade, talvez a gente não vai conseguir demonstrar. Talvez se você conseguisse um N muito grande, você conseguiria mostrar, talvez conseguisse mostrar alguma alteração de mortalidade, acho até pouco provável, porque as doenças diarreicas normalmente não são uma doença, é diferente de uma pneumonia, por exemplo, nosocomial, que tem uma taxa de mortalidade muito elevada, tal, uma letalidade alta. As doenças diarreicas, normalmente, elas têm uma morbidade muito grande, mas uma mortalidade baixa. Então, talvez por isso, né, nenhum trabalho tenha conseguido demonstrar essa mortalidade, esse impacto na mortalidade. Em relação à detecção de patógenos ou de fragmentos, né, de DNA, isso realmente pode acontecer, eu até coloquei na minha aula. E, assim, como eu falei, um problema da técnica, né? Quer dizer, e aí independe do FilmArray, quer dizer, qualquer PCR. Né? Quando a gente usa PCR para diagnóstico de Clostridium difficile, a gente cai nesse mesmo problema, né? Porque você pode estar detectando ali a presença do Clostridium difficile morto já, sem que ele tenha realmente capacidade de causar doença, porque você está vendo o material genético. Eu sempre uso até na questão da Covid também, eu uso uma comparação que é quando uma pessoa morre, eu enterro essa pessoa, né? E se a polícia depois, ou alguém, ou a justiça, solicita, por exemplo, que eu faça lá
um exame legístico lá, né, um exame de material genético, eu vou desenterrar aquela pessoa, vou coletar material e vou identificar. Eu sei que aquela fulano que está internada ali é realmente aquele fulano. É a mesma coisa com a bactéria. Ela pode estar ali presente sem causar infecção ou mesmo vírus. Então, assim, a gente tem que entender e saber utilizar exatamente essa metodologia. Se um paciente chega, né, principalmente aquele paciente imunodeprimido, ou mesmo um paciente com uma diarreia prolongada, grave, que leva à internação, e ele interna, né, e ele chega lá, e eu faço o FilmArray e detecto um Clostridium, provavelmente, principalmente se ele usou antibiótico e tal, provavelmente aquele Clostridium é a causa daquela infecção. Agora, eu trato esse paciente, faço lá metronidazol, faço vancomicina oral, tal, né, e esse paciente melhora, e aí esse paciente continua internado, né, porque muitos desses pacientes estão já em internações prolongadas e tal, e eu inicio dieta, volto antibiótico e tal, e às vezes, alguns dias depois, uma semana depois, ele volta a ter infecção, né? Se eu coletar o PCR, se eu coletar qualquer PCR, inclusive o FilmArray, vai dar positivo, porque o Clostridium está ali, morto. Então, esse exame ele não vai servir mais para diagnóstico, né, para essa doença, né? Você pode até identificar outro patógeno, mas se você identificar Clostridium difficile, eu não tenho como garantir que aquela diarreia seja, de novo, que é uma recidiva, né, do Clostridium difficile. Talvez, né, nesse paciente, um ELISA, né, uma outra metodologia, possa dar mais uma informação maior de uma possibilidade de recidiva. Então, assim, a gente vai ter que aprender a utilizar essas metodologias, entender que essa metodologia ela tem uma sensibilidade muito maior do que as metodologias anteriores, né? E que, eventualmente, a gente pode estar identificando realmente a presença de um patógeno que não esteja realmente causando a infecção. Então, a gente vai ter que aprender a usar essa metodologia, né? E entender as limitações dela. Essa palavra que eu estava querendo é uma limitação do método, né? A gente vai ter que entender as limitações dessa metodologia, mas certamente a gente vai ter muitas vantagens, né, de conseguir fazer um diagnóstico precoce e rapidamente desses patógenos. E em relação às co-infecções, mais uma vez, eu acho que a gente vai ter que aprender. Será que todas as co-infecções significam realmente que ambos os patógenos, né, ou todos os patógenos identificados estão realmente os causadores daquele quadro infeccioso? Né? Ou a gente está, eventualmente, identificando um desses é o causador, mas o outro é uma colonização? Ou será que, porque eu tenho co-infecção, aquele quadro é mais grave, levou uma diarreia de maior intensidade, com maior intensidade, maior duração, tal. Talvez a gente antigamente não conseguia fazer essa detecção, porque a gente não tinha essas metodologias para identificar, a gente só conseguia identificar o patógeno mais fácil, o que crescia em cultura, ou o que aparecia no parasitológico, né? E não conseguia identificar outros, por exemplo, vírus, né, que talvez uma co-infecção viral ou uma co-infecção de vírus com parasita possa levar a um quadro mais grave. Na realidade, a gente está vendo agora que essa co-infecção é que é responsável por essa gravidade. Então, a gente vai, de novo, ter que aprender a usar, né? Tem que tentar usar a metodologia, tentar interpretar com os dados clínicos que a gente tem, né? E qual é essa utilidade dessa ferramenta para diagnóstico dessas diarreias e principalmente nesses casos de co-infecção, se essa participação, né, desses outros micro-organismos, ou de mais de um micro-organismo, está relacionada àquele quadro ou se é apenas uma colonização que a gente conseguiu pegar ali sem que esses outros patógenos tivessem responsabilidade por aquele quadro. Agora, eu não tenho dúvida que, principalmente naqueles pacientes imunossuprimidos, né, onde a gente sabe que existe uma grande possibilidade de co-infecção, porque os pacientes eles são colonizados, né, e fazem infecção, às vezes de forma invasiva, né, por mais de um patógeno, porque eles perdem, né, a capacidade de proteção do lado do epitélio gastrointestinal, né, isso pode levar a quadros mais graves, com co-infecção, sem nenhuma dúvida. Né? Então, eu acho que é um exame que tem uma utilidade muito grande nessa população de pacientes imunodeprimidos, né? E desses não tem dúvida que ele é muito importante, que ele é muito útil, e naquelas diarreias que internam graves, né? Com choque, às vezes diarreias aquosas muito importantes, ou disentéricas mesmo, onde o diagnóstico etiológico é fundamental para a gente conseguir acertar o tratamento adequado e tratar de forma melhor aquele paciente.
Principalmente, acho que ganhou muito na detecção de vírus, né? Porque isso é muito complicado, né, para a gente. O tempo que eu fiquei lá no Roberto Santos mesmo com doença inflamatória intestinal, né? Nel tá aí, deve comentar sobre isso, né, Nel? A questão da associação, né, desses pacientes com doenças virais, e que sempre ficava na dúvida, né, se estava complicando por um quadro bacteriano ou viral. Então, acho que tem muito a acrescentar. Agora, realmente, como você falou aí, né, começar a saber interpretar, né? Acho que o grande desafio vai ser esse aí, né? Pronto. Antes de passar a palavra aqui para a Anel, eu gostaria de perguntar uma coisa. Esse resultado que a gente obtém aí desse painel multiplex, ele é quantitativo ou qualitativo? Só qualitativo. Ele só, para esse painel, né, gastrointestinal, ele é só qualitativo. Então, é detectado ou não detectado. Você vai receber a lista de todos os patógenos pesquisados e o que foi detectado e o que não foi detectado dentro daquele painel. Tá, a gente tem uma pergunta aqui no chat de Carla. Ela gostaria de saber se os pacientes que apresentam sangramento nas fezes, né, se por acaso alteraria a sensibilidade do método. Não tem nenhum problema, tá? Porque como é um exame em que eu detecto o DNA, eu vou fazer lise, né? Ali tem aquela parte de lise celular, então eu vou excluir todo o material, né? E por isso que aquele tubo é a parte maior, né? Ali, porque eu vou separar ali o que não é material genético do que interessa, né? E aí você não tem nenhuma interferência, né, com sangue, diarreia aquosa ou diarreia sanguinolenta, não tem nenhuma interferência. Você pode utilizar sem problema nenhum essa metodologia. O senhor tem dados de valor preditivo negativo e positivo dos testes? Vai depender Negativo seria o mais importante. vai depender de cada patógeno, mas como eu mostrei ali, a sensibilidade e a especificidade são muito elevadas. Então, o valor preditivo negativo para cada um desses patógenos é bastante elevado. Tá? Eu não tenho os números, mas como a gente tem uma sensibilidade e uma especificidade muito alta, acima de 90%, 98%, né? Os valores preditivos negativos são muito baixos, muito altos. Né? Então, eu tenho um alto valor preditivo negativo, porque se você... Por PCR, que nem a gente vê hoje para a Covid, né? Por exemplo, na Covid, a gente já sabe que um PCR, a sensibilidade do PCR é em torno de 10%, né? Desculpa, de 90%. Né? Então, o falso negativo de um PCR para a Covid, por exemplo, é em torno de 10%. Aqui, a gente tem a tabela, na bula até tem a tabela para cada um dos patógenos, mas ela, em média, é isso aí, 97%, 98%, 99% e tal. Então, o valor preditivo negativo é muito elevado. Né? Se eu não conseguir detectar por PCR, que provavelmente não tinha material genético ali daquele patógeno para obviamente, para aqueles patógenos que são pesquisados ali. Né? Então, o valor preditivo negativo, normalmente, de um teste PCR é muito alto. O valor preditivo positivo cai um pouquinho por causa daquela discussão que a gente tinha antigamente, né? Que a gente teve anteriormente. Será que está ali presente, está causando infecção ou é só uma colonização? Mas o valor preditivo negativo é muito alto, próximo a 100%. Diga, Nel. Boa noite. Obrigada, Lore. Obrigada aí a vocês, a Sociedade Gastro, pelo convite. E, assim, parabéns, doutor Alberto, excelente. Eu estou, assim, muito empolgada com esse teste, né? Acho que todos nós, né, que lidamos com síndromes diarreicas, que realmente a gente lança a mão do empirismo, independente, SUS, inclusive pacientes particulares também, aqueles pacientes que não podem esperar, mesmo não estando internados. Tem pacientes também ambulatorialmente que realmente a gente também lança a mão, né, do tratamento empírico por não ter testes tão rápidos, né, como o FemalRay. E voltando a falar em relação à infecção pelo Clostridium, eu queria saber o seguinte, se o senhor utiliza, sendo o teste positivo, né, se o senhor não solicitaria o teste de toxina livre, né, por outro método, para aumentar a especificidade da metodologia para a infecção do Clostridium, né, como a maioria dos guidelines, né, eles falam nessa questão das várias etapas, né, primeiro um teste de triagem com alta sensibilidade e uma segunda etapa para melhorar a especificidade, solicitar toxina para a gente evitar, superestimar também, né, as infecções pelo Clostridium. Eu queria saber a sua opinião em relação a isso.
E também senti falta nesse teste do citomegalovírus. Queria saber se essa metodologia já está sendo aplicada, se existe alguma perspectiva de inclusão no teste, porque também é uma preocupação enorme, né, para os pacientes com imunossupressão, né, os pacientes transplantados, pacientes em uso de imunossupressor, os nossos pacientes com doença inflamatória intestinal, e também em relação ao acesso, né, ao acesso, quando a gente fala sobre novas tecnologias, uma preocupação é essa questão do custo, como o Lori falou, e o acesso, se existe alguma perspectiva, tanto na ANS ou PCDT, protocolos específicos que possam enquadrar esse teste na nossa prática. Olha, eu vou te responder em partes, então. Em termos de custo, né, é um exame, obviamente, de custo elevado, né? Varia muito de local para local, de laboratório para laboratório, dependendo da oferta, mas gira em torno de R$ 1.600, R$ 1.700, R$ 1.800, é mais ou menos isso que normalmente está, com um valor um pouquinho mais acima ou mais abaixo, né, para cada um desses testes, né? E aí já existe, né, um movimento da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, junto à ANS, para tentar colocar esses painéis no rol da ANS, com protocolos, né, de utilização, né, e para que paciente vai ser pago, para que paciente não vai ser pago, coberto pelo convênio e tal. Esse processo está em andamento, né, já foi discutido na ANS, e é possível que nos próximos meses a gente consiga aí alguma cobertura, pelo menos para algumas situações específicas, né, para o painel, para o convênio, né. Outra coisa que é importante é que, por exemplo, muitos hospitais hoje trabalham não com custo por procedimento, mas com pacote. E aí, dentro de uma questão de custo-benefício, dentro do hospital, você vai fazer um protocolo em que vai te dizer, assim, olha, para esse tipo de patologia ou para essa indicação, o painel é custo-benéfico, né? Então, eu vou diminuir a utilização de antibiótico, eu vou diminuir o tempo de internação, porque eu consigo o diagnóstico mais rápido, né? E aí o painel passa a ser custo-benéfico, né? Dentro de um pacote, quem avalia, né, se é custo-benéfico ou não é o próprio hospital, né? Porque ele recebe o valor cheio e tem que dividir aquele valor cheio para as intervenções que ele vai fazer naquele doente, em termos de tratamento, diagnóstico e tempo de hospitalização, né? Então, aí, cabe ao hospital fazer esse estudo, fazer o protocolo e implementar, né? Não depende do convênio ou não pagar, porque o convênio vai te pagar um valor determinado para aquela patologia, por exemplo, para o transplantado, por exemplo, né? Normalmente, hoje se trabalha com pacote. E por isso que a gente conseguiu implementar o painel no transplante muito facilmente, porque ele consegue ser custo-benéfico, com certeza, né? E a gente não tem muita discussão, porque não precisa de autorização de convênio, de nada, precisa da autorização do hospital, né? Fazer a avaliação e pagar esse painel dentro do pacote de cuidados do paciente. Citomegalovírus é realmente um problema, né? Ele não está presente em nenhum dos painéis, porque exatamente o CMV é um vírus de inserção, né? Então, é muito difícil, e a gente tem essa mesma dificuldade com o próprio PCR, né, para diagnóstico, é muito difícil você conseguir diferenciar a infecção de infecção passada de PCR. Você detecta o PCR, você detecta o material genético, você não sabe se aquilo ali está causando infecção ou se é uma infecção antiga, uma inserção, é uma inclusão, né? Porque é um vírus de inclusão. Então, ele vai estar lá, incluído. Se o cara já teve CMV alguma vez, ele vai ter, eventualmente, material genético ali. E, às vezes, numa doença aguda, você tem replicação ali pequena e você consegue identificar, né? Essa é uma dificuldade que a gente tem, inclusive, para o PCR e para a CMV, de uma forma geral, né? No paciente imunodeprimido, é um pouco mais fácil você mostrar PCR positivo no sangue, mas em fezes, no material clínico, né, que não sangue, é mais complicado. Por isso o PCR não está lá, porque você tem uma dificuldade muito grande de falso... Você vai ter uma chance muito grande de falso positivo, né? E aí, por isso que o CMV ele não está no painel, não só no de fezes, mas também no de líquor ele não está, né? E a última... o Clostridium, né? Então, na realidade... Você me perguntou, me lembra o que era? Cifaria
Se o teste estiver positivo, com alta probabilidade, você lançaria a mão também, já pediria a toxina por outra metodologia, pelo imunisságio, então, pelo aí assim, também, para aumentar a especificidade, né? Isso. A gente tem que discutir o protocolo, né? Para quem o painel, né, vai ser indicado e para quem você pode entrar num protocolo de pesquisa direta de Clostridium, né? Então, naquele paciente que está internado a longo prazo, num CTI, que usou antibiótico de amplo espectro, né, e que começa um quadro diarreico importante, a chance daquilo ser Clostridium é muito elevada, né? Diferente do paciente que chega, é um paciente imunodeprimido que está em casa tal e eventualmente interna com uma diarreia grave tal, chocado, né? E que aí você pode abrir o leque para uma opção de patógenos diferentes. Então, acho assim, dentro do CTI, num caso, como eu falei, né, um paciente que já usou antibiótico previamente, de amplo espectro tal, e começa com a diarreia, que você pode lançar a mão de um protocolo, né, de um fluxograma de diagnóstico para Clostridium difficile especificamente, antes de partir para outros diagnósticos. E aí você poderia usar o fluxograma que eu gosto mais é fazer o GDH mais ELISA, né, porque o GDH eu consigo detectar a presença ou não do Clostridium, mas ele é muito sensível, mas pouco específico. E aí eu parto para o ELISA, e junto com isso eu faço o ELISA. Se o ELISA vier positivo, perfeito, fechei o diagnóstico, não preciso nem ir para o PCR, né? Mas a gente sabe que a sensibilidade do ELISA é em torno de 50%, 60%, é muito baixa, né? É menos de 60%, é em torno de 50%. Alguns locais falam 40%, né? Dependendo do paciente, dependendo da metodologia que você utiliza. Então, um GDH positivo com ELISA negativo, ele não exclui o diagnóstico. E aí sim você vai ter que lançar a mão de uma outra metodologia, e aí você pode fazer um PCR específico para Clostridium difficile, nesse caso. Você tem outras metodologias, né, de Inexpert, né, que você pode utilizar. Você tem metodologias que você faz diretamente, ou você lança a mão de um painel, que tem um custo maior, mas você vai abrir mais o leque de diagnóstico, né? E aí, se o PCR vier positivo, você fecha o diagnóstico. Se você tem um GDH negativo de cara, você já exclui a possibilidade de Clostridium e vai buscar outra metodologia. Isso para aquele doente que a gente tem uma forte suspeição de Clostridium. Agora, num paciente que não tem essa forte suspeição, que você tem que abrir o leque de investigação, aí eu acho que eu utilizaria o painel. E se eu acho Clostridium, num paciente numa fase que não foi tratado ainda, tal, e se eu acho Clostridium doente com diarreia, eu nem faria o ELISA, porque a gente sabe que a sensibilidade é mais baixa, né? E aí um ELISA negativo não vai me... eu vou acabar tratando. Não tem como... Se você tem um paciente lá com diarreia, muito suprimido, com diarreia, você faz um painel do FilmArray, aparece um Clostridium, você vai tratar. Né? Não tem jeito. Agora, numa situação em que como eu já falei anteriormente, eu já tratei o paciente, né? E aí esse paciente recidiva diarreia depois de alguns dias, né, ao final do tratamento, depois do final do tratamento, aí o isolamento do PCR, se eu fizer um FilmArray e tiver um PCR positivo, uma detecção positiva para Clostridium, aí eu já ficaria mais, e principalmente se tiver outros patógenos ali associados, né, eu já ficaria menos provável que fosse Clostridium, né? Especificamente. Aí talvez o ELISA pudesse ajudar, né? Fazer uma investigação melhor pudesse ajudar mais, porque aí você tem esse risco de você estar detectando ali uma bactéria morta. Só corrigindo a minha informação aqui, a Marla botou aqui, que eu vi piscando aqui no chat, que o preço aí está em torno de R$ 2.300, então eu estava meio defasado. Então, em torno de R$ 2.300 o painel. Tá? Então, é isso, assim, eu acho que você vai ter que fazer protocolos, né? Assim, é um exame, o FilmArray é um painel que não dá para a gente usar para todo mundo, né? Até gostaria, para qualquer diarreia que chega no pronto-socorro. A gente vai ter que ter protocolos bem rígidos dentro da instituição, né? Definidos junto com os serviços, com a CCH, com a infectologia e tal, em que pacientes a gente vai utilizar esse painel para ele ser custo-benéfico, né? E aí, em cima desses protocolos, definir, né, as metodologias todas de avaliação diagnóstica e de tratamento em cima desses painéis. Então, acho que eu não sei se eu respondi a sua dúvida, mas assim... Sim, porque a gente lida muito com paciente ambulatorial, com doença inflamatória intestinal, né?
então, que já é um fator de risco para a infecção do Clostridium, independente de qualquer uso de antibiótico não. Então, eu acho que a gente vai ter que fazer protocolos específicos mesmo, porque aí a gente pode superestimar, né, a infecção nesses pacientes ambulatoriais. Exatamente. Podem ter outras causas. Aí você tem que ter um protocolo, talvez nesse caso, um protocolo de investigação partindo de um GDH com ELISA. GDH né? seria melhor. E aí, se você tiver um GDH positivo e um ELISA negativo, você vai partir com o FilmArray, porque aí você pode ampliar aí o seu diagnóstico. Porque esse paciente não tem só Clostridium, ele pode ter outras coisas também, né? Exatamente. Muito bem. Obrigada. Chegando aqui no avançar aqui da nossa hora, vou pedir para Lafontaine aqui fazer os comentários finais aqui da nossa sessão. Boa noite, obrigado aí, Loriane, pelo convite, né? Participar desse tema inovador e necessário, né? Infelizmente o tempo está avançado, vou ser breve aqui. O cenário ambulatorial aqui, a gente sabe que os pacientes procuram com diarreia pronto-socorro e o overuse, o uso indiscriminado de antibiótico é tremendo. Então, esses pacientes, 3 dias depois, passam no gastro e, às vezes, você fica sem saber se a diarreia é causada pela infecção, por infecção primária ou por conta dos efeitos colaterais do antibiótico. A gente sabe que o aumento da resistência é imenso e depois todos os efeitos colaterais do antibiótico associado, você que vai acompanhar esse paciente muitas vezes não sabe o que está causando diarreia. Naquele momento você acompanha 3 dias, 4 dias depois em uso de antibiótico, se foi decorrente da etiologia primária ou uso de antibiótico. Uma pena que o custo, realmente, as colegas já brilharam aí nas perguntas, as perguntas que eu tinha seriam as mesmas que elas têm, mas uma pena que o custo ainda não é acessível, porque seria muito importante para a gente diminuir esse uso indiscriminado de antibiótico, né, diminuir a resistência bacteriana, facilitar o diagnóstico etiológico, que a gente sabe que algumas têm manifestações extraintestinais importantes, algumas dessas bactérias, por exemplo, principalmente. Então, eu acho que é um tema necessário e tomara que futuramente seja mais acessível para diminuir, para aumentar o acesso e facilitar esse diagnóstico etiológico. Então, pelo que eu entendi, acho que o protocolo, o cenário ideal aí seria um paciente mais grave, internado, né, imunossupresso, né, onde o custo-benefício ali na internação favorecesse o uso, né? Então, mais uma vez, obrigado e parabéns, doutor Alberto, aí, pela excelente aula, bem elucidativa. Pronto, eu, aqui em nome da sociedade, agradeço mais uma vez, doutor Alberto, pela disponibilidade, né? Essa sessão, de fato, foi especial, né? Eu acho que a gente ter contato com um método novo, que a gente vai ter que aprender a utilizar, espero que chegue em breve, nem que sejam para os pacientes hospitalizados, né? Aqueles pacientes pós-transplante de medula óssea, que a gente fica, às vezes, na dúvida de infecção, GVHD, né? Nos nossos transplantados, nos pacientes de doença inflamatória, que a gente comece, pelo menos nesse perfil mais complexo de pacientes, a ter acesso, né, que de fato vai ser, quando bem indicado, né, um exame de grande valia, certo? Então, foi muito, muito boa mesmo a apresentação, assim, desse novo método aqui para a gente. Marla aqui colocou o preço, que assustou aqui, né, uma parte das pessoas, mas espero, Marla, que fique também com o tempo mais fácil da gente utilizar, né? Então, pessoal, muito obrigada pela presença aqui de todos, né? Não esqueçam que tem o Clube do Delgado agora, né, na SOBED também, deve estar começando por agora. Passo a palavra para André aí, se ele quiser encerrar a sessão, viu? E olha, até a nossa próxima. Não. Boa noite a todos. Alberto, mais uma vez, muito obrigado. Foi ótima sessão. E, pessoal, lembrar que semana que vem tem a discussão de casos clínicos, tá bom? A sessão itinerante, tá certo? Quarta-feira que vem. Grande abraço a todos aí. Até logo, hein? Abraço. Tchau, tchau. Vamos lá para o link da SOBED.